Pode colocar lá para a gente, segundo Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Aconteceu com Davi uma situação curiosa. Na ocasião, quando os reis se preparavam para as batalhas em geral, Davi deveria estar também envolvido nas batalhas, porque o exército dele estava envolvido nas batalhas. Só que naquele momento o Davi se omitiu. Ele ficou na sua casa e o seu exército foi à luta. O que aconteceu que naquela ocasião, Davi, então, passeando pelo palácio ali, viu a Betseba, né? Uma jovem formosa, se banhando lá nas águas, né? E ele, então, sentiu-se atraído por ela. E ele a possuiu como uma mulher. E nesse contexto, ela ficou grávida. Quando ele soube disso, ele mandou chamar o seu exército lá de volta, e um dos líderes do exército era o marido dessa senhora. E ele disse assim: pega esse marido dessa senhora e bota lá na frente de batalha, onde a batalha vai ser mais acirrada. O que ele queria com isso? Que esse homem fosse enfrentar a batalha no lugar mais perigoso. E então ele morreria, naturalmente, porque a batalha ali seria muito desfavorável para ele. O que de fato aconteceu. Essa era uma forma dele encobrir o seu erro, encobrir a sua falha. E ele encobriu a sua falha. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, não queria que aquilo acontecesse daquela maneira. E mandou um profeta falar com ele. E esse profeta chamava-se Natã. E no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, está o encontro de Natã com o Davi. Então, vocês vão acompanhar junto comigo a história de Natã e Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe... Aí o Natã vai contar uma história, para que o Davi possa interpretar essa história. E é nessa interpretação que o Davi vai reconhecer que ele, de fato, tinha feito a coisa errada. Então, diz: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Então, o rico era poderoso. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Então o que Natã está dizendo? Tinha um homem rico que tinha um grande rebanho, e tinha um homem pobre que só tinha uma cordeirazinha que era como se fosse da família, né? Então veja lá. Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, quando chega um visitante, o que aquele homem rico faz? Ao invés de ir no seu rebanho e pegar uma das suas ovelhinhas, ele vai e pega a única daquele homem pobre, e com aquela única ele faz a refeição para aquele seu convidado, né? Então o furor de Davi se acendeu sobre ele. Davi ficou muito irado por esta atitude daquele homem, né? Contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, né? Por quê? Porque pegou a única ovelha daquele que só tinha uma e utilizou para fazer o jantar de recepção para aquele outro, né? Então Davi disse: quem fez isso estava numa coisa errada e é digno de morte, né? Então lá, pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu, porque fez aquilo. Então Davi disse: ele tem que restituir 4 vezes, né? É a mesma coisa que o Zaqueu, quando se converteu, ele tinha que restituir quadruplicadamente, né? Então a mesma coisa é restituir 4 vezes. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu és o rico que fez esse negócio.
E assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Então, dei-te casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então, o que Deus está falando com ele, o Natã? Você é esse homem que pegou uma única pessoa e tomou para si, quando você tinha todas as possibilidades ao seu redor. Então Deus falou: eu te dei tudo, te dei a casa, te dei o reino, te dei dinheiro, te dei recursos, te dei tudo, você tinha tudo. Veja só a conclusão da história. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Ele não mandou botar Urias lá na frente de batalha? Então está entendendo Natã, interpretando ali a palavra de Deus, que ele fez aquilo já de caso pensado, né? Usou a espada do inimigo para matar o Urias, né? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha o que aconteceu. Já que você fez isso, não se apartará jamais a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher, né? Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, e a tua própria vista as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas olha só: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligiria ainda, né? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: sim, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou em casa do Senhor e o adorou, e depois veio para a sua casa e pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba e consolou e deitou com ela, e ela teve um filho a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então até aí Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou de Dedias por anos, por amor do Senhor. Só até aí já dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu ali com Davi? Davi, ele escorregou realmente. Ele cometeu um erro, cometeu o erro do adultério, cometeu o erro de expor o Urias na frente de batalha, que foi interpretado como se ele tivesse planejado a morte do Urias, né?
para encobrir o seu pecado. Agora vocês abram no capítulo 51 do livro dos Salmos. No capítulo 51 do livro dos Salmos, sabe qual é o título desse capítulo? É assim, ó: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Então, o título deste salmo é o encontro de Davi com Natã e qual foi a posição de Davi depois que ele então tem consciência do pecado que ele cometeu, tem consciência da falha que ele cometeu, tem consciência das consequências daquilo que ele fez ou mandou fazer. Então, este Salmo 51 é a oração de Davi, reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão, confessando o seu pecado e pedindo perdão a Deus. Então, o fato é que às vezes nós pecamos, e a Bíblia diz que não há nenhum que não peque. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado é uma experiência universal na nossa vida. A grande diferença é quando nós encobrimos o nosso pecado, nós não o reconhecemos como pecado e nós não o confessamos arrependidos. Então, ele fica sendo um pecado presente na nossa vida, realizando todas as consequências de um pecado na nossa vida, e a gente vai vivendo as dores desse pecado, embora a gente tenha a chance de poder confessá-lo e falar com o Senhor a respeito do nosso arrependimento. Davi então fez o seguinte: ele cometeu esses pecados. A Bíblia diz que ele realmente cometeu esse pecado e ele reconheceu, e ele agora vai fazer uma confissão. E eu queria só mostrar para vocês alguns aspectos da confissão de Davi e a maneira como ele reconhecia a mão de Deus sobre a vida dele, mesmo na condição de pecador. Então eu vou ler aqui rapidamente o Salmo 51, vocês podem ler depois todo ele. Mas eu só separei algumas coisas aqui. Primeiro, ó, compadece-te de mim. O Salmo começa assim, ó: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ó, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele não estava querendo dizer que ele não tinha transgressão. Ele não estava querendo justificar o seu pecado. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente diz: compadece-te de mim e tem misericórdia de mim. Então, essa oração mostra que a posição correta do crente é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim e apaga a minha transgressão. Porque a Bíblia diz que Deus pega a minha transgressão e a lança no fundo do mar e não se lembra mais dela. Então isso significa: apaga a minha transgressão, tira da minha vida, da minha cabeça, do meu coração e lança no fundo do mar. Mas isso vem com uma atitude de arrependimento, de reconhecimento, de confissão perante a face do Senhor. Foi isso que o Davi fez. Então começa por isso: apaga as minhas transgressões. Ao longo desse salmo, vamos ver quantas vezes aparece o Davi pedindo, confessando, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor. Veja mais adiante, verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então é uma oração que pede para lavar completamente a sua vida e purificar a sua vida do seu pecado. Então é uma oração sincera. Ele não esconde o seu pecado, ele não tenta terceirizar o seu pecado, ele não tenta transferir para outro, ele encara a sua realidade e trata dela perante a face do Senhor. Compadece de mim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, né? Verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante. Ou seja, o pecado é aquilo que ele não esquecia, estava ali na cabeça dele. Imagina o sentimento de culpa dele ter feito com um grande amigo dele, que era Urias, que era seu comandante em chefe do exército,
E ele tramou a morte do Urias. Imagine isso como um sentimento de culpa na vida da pessoa. A pessoa não consegue dormir com aquilo fica ali martelando na cabeça. Então é por isso que ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Por isso que a Bíblia diz que é importante você não pecar. João disse, meus filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, que nos livra e nos perdoa o pecado. Então o que acontece? Eu quero sempre ter consciência de que o meu pecado está diante de mim, para que eu não me esconda do meu pecado e ele faça a devastação na minha vida, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Se eu mantenho o meu pecado dentro de mim, eu estou mantendo um elemento de morte dentro de mim. E o Davi disse, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas olha o verso 4. Pequei contra ti. Olha só, no primeiro momento ele não pecou contra Betseba, não pecou contra Urias, mas ele diz, pequei contra ti, e contra ti eu fiz o que é mal perante os teus olhos, da maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por que ele está dizendo que pecou contra ele? Porque Deus mesmo disse, eu te dei tudo, eu te dei um palácio, eu te dei o reinado, eu te dei... Então ele diz assim, foi contra o Senhor que eu pequei, o Senhor tem me abençoado tanto, o Senhor tem cuidado tanto de mim, como é que eu fui tão insensato de pecar contra o Senhor? Mesmo que eu fiz essa coisa com a Betseba, mesmo que eu fiz essa coisa, mas eu tenho consciência que eu fiz contra o Senhor, que primeiramente me abençoou, me amou e me deu todas as coisas. E olha o que eu fiz com todas as coisas, joguei no lixo, joguei para o lado de fora. E então contra ti, contra todo o pecado, inicialmente é contra Deus, né? A gente peca porque a gente abandona a lei de Deus, ou se distancia da lei de Deus. É por isso que a gente peca. A gente não peca porque a gente é fiel a Deus. A gente peca porque a gente se tornou infiel a Deus. Por isso que o pecado é antes contra Deus, porque é um pecado de infidelidade. Depois tem as consequências que vão ser as manifestações desse pecado na nossa vida, né? Durante a tentação não tem problema nenhum. Você está sendo tentado, mas está resistindo. Mas a hora que você cai na tentação, naquele momento você ali abriu mão da liderança de Deus na sua vida e aceitou a liderança do inimigo. Esse é o momento do pecado. É quando a tentação virou a prática do pecado. Caiu na tentação. Então por isso que ele diz, pequei contra ti, né? Vai. 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer essa... Então o que o Davi está dizendo? Eu sei que o Senhor se agrada da verdade no íntimo. Então o Senhor não quer a mentira no íntimo, o Senhor quer a verdade no íntimo. E o Senhor me faz no meu recôndito, na minha intimidade, no meu aconchego particular, na minha individualidade, o Senhor me faz conhecer o que é a tua sabedoria, para que eu possa organizar a minha vida não de acordo com a minha carnalidade, mas de acordo com a tua sabedoria. Veja o verso 7. Purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto do que... Então, o que ele está dizendo? O meu pecado precisa ser purificado, mas não é purificar o pecado, é purificar a minha vida que peca, a minha vida que comete pecado, porque muitas vezes a gente pede perdão do pecado, você já viu? Já viu isso? Você comete um pecado, você pede perdão do pecado, mas olha a profundidade da oração de Davi, ele não está pedindo perdão de um pecado, ele está pedindo purifica a minha vida. Por quê? Porque a minha vida purificada não pecará. Mas se eu fui perdoado de um pecado, posso praticar o segundo pecado, o terceiro pecado, porque eu mesmo não tive ainda aquela purificação da vida, para a vida não se interessar pelo pecado. Então é como se Deus perdoasse o pecado A, o pecado B, o pecado C. Todo dia você vai lá, Senhor, me perdoa esse pecado, o Senhor perdoa. Senhor, me perdoa esse pecado, o Senhor perdoa. Terceira vez, Senhor, me perdoa. Um dia o Senhor vai falar para a gente, meu filho, você não precisa que eu te perdoe pecado. Todo dia você vem aqui, eu lhe perdoo um pecado.
Você precisa que eu faça uma libertação na sua vida do poder que esse pecado exerce sobre você. Então, isso que o Davi está falando, purifica-me, para que eu possa ficar limpo. E eu ficando limpo, não serei produtor nem gerador daquele tipo de pecado que me fez agora reconhecer que eu sou um transgressor da tua lei, né? 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se exultem os ossos que tu esmagaste. Porque o pecado não produz a morte. Então, a figura de linguagem do Davi é: Senhor, o que aconteceu foi que os meus ossos foram esmagados. Ou seja, a minha estrutura quebrou-se, acabou. E eu peço que o Senhor me faça ter alegria, para que volte outra vez, porque não é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, volta a me dar a tua alegria, para que haja uma restauração na minha vida. Então, eu preciso entender que Deus restaura se eu me arrependo e confesso o meu pecado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, o que o Davi falou? Não olhe para o meu pecado, porque vai me envergonhar. Eu vou ficar envergonhado sabendo que o Senhor está passando o meu pecado em revista. E é coisa ruim. Quando Adão pecou, imagina o que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele se escondeu lá no Éden. Ele se escondeu, porque tinha vergonha, tinha medo. Por isso que ele se cobriu com a folha de figueira, porque tinha vergonha. Pela primeira vez o homem ficou com vergonha, ficou com medo, porque pela primeira vez ele desobedeceu a Deus, quebrou a lei de Deus. Então ele teve as consequências disso, né? Esconde o rosto do meu pecado. Então, apaga as minhas transgressões, e o Senhor pode olhar para mim de novo, e aí as coisas se acertam. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não somente purifica, mas cria em mim um coração puro. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Por que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração? Porque Deus quer transplantar o coração pecaminoso, o coração de pedra, o coração duro, o coração empedernido, num coração sensível, num coração que é trabalhado por Ele. Por isso que Deus está dizendo: tira de dentro de mim o coração ruim, bota um coração novo, um coração de carne, né? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Qual que era a preocupação do Davi? O Davi era ungido para ser rei. Ele diz assim: não me tire da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo da minha vida. Imagina, naquele tempo, o Espírito Santo não tinha iniciado o ministério que ele iniciou quando Jesus o enviou. Naquele momento, o Espírito Santo operava pontualmente, né? Eventualmente. Então, naquele sentido, Davi disse: não retires de mim o teu Espírito. Olha o que o Davi tinha medo: de Deus o repudiar e de lhe tirar o Espírito poderoso que lhe garantia o reinado. Então, o nosso pecado às vezes nos desqualifica perante Deus. E aí a gente sente que a gente extinguiu o Espírito, que a gente anulou a presença de Deus na vida da gente. O pecado é uma desgraceira mesmo. Tira a vida da gente da presença do rosto de Deus, da face de Deus. Tira a presença de Deus de dentro da nossa experiência pessoal. O Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece com os nossos pecados, né? Próximo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta. Então, ele já tinha perdido a alegria da vida espiritual, a alegria. O pecado tira a alegria da nossa salvação, tira a alegria da nossa relação com Deus, e faz a gente se esconder. Então, restitui-me a alegria da tua salvação. É Deus que nos dá a alegria da salvação, ela vem de Deus. Mas quando a gente peca, e se a gente rompe com Deus, e se a gente se aparta de Deus, aparta-se também da gente a alegria da salvação. Ninguém vai estar no pecado e morrendo de alegre da salvação. Não existe isso. Você está no pecado e ao mesmo tempo vivendo a mais profunda alegria da salvação. Não existe. Uma coisa é contrária à outra.
E Davi sabia disso, por isso que ele torna a dar-me, ou restitui a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Vai lá. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, aos pecadores se converterão a ti. Agora Davi já está dizendo, eu tenho já que entender que o erro que eu cometi, os outros transgressores não devem comer. Eu devo ser um anunciador da tua palavra, para que a minha experiência não seja a experiência do outro, a experiência do outro seja diferente, porque eu que passei por isso vou ser testemunha, vou ser pregador, ensinarei os outros para que não caiam na mesma mazela que eu caí. Os pecadores se converterão a ti, como ele, Davi, naquele momento estava se convertendo daquele pecado e pedindo que Deus lhe tornasse a dar a alegria da salvação, né? Então, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua... Livra-me do crime de sangue. Que crime de sangue? Ele não tinha acabado de pôr Urias lá na frente da batalha? Por isso que Natan diz, a espada nunca vai sair da tua casa. Por quê? Porque você lançou mão dela para derramar o sangue inocente. Então, livra-me dos crimes de sangue. Então ele está pedindo ao Senhor um livramento. Está pedindo ao Senhor, ele quer realmente sair daquele lugar em que ele se colocou, de alguém que violentou, de alguém que matou, de alguém que fez a coisa errada. E ele agora está sabendo que ele está sentindo tudo de mal. E nesta oração ele quer encontrar um jeito de purificar a sua vida perante o Senhor, né? Aí diz assim, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Ou seja, agora quero que o Senhor mesmo use a minha boca, os meus lábios, para o teu louvor, louvor da tua glória, né? Verso 16. Está chegando ao fim. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu daria todos os sacrifícios para o Senhor. Não te agradas de holocaustos. Veja só de que o Senhor se agrada. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. A isso o Senhor Deus não desprezará. Então não adianta um ritual religioso, um sacrifício religioso, não adianta. O que adianta é um coração quebrantado, é um coração compungido, é um coração contrito. A isto Deus não despreza. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecou. Mas ele não quis dizer que não tinha pecado, ele não se escondeu, ele não fez nada disso. Ele foi lá e disse, Senhor, inicialmente eu disse que quem cometesse isso deveria ser punido, quando Natan falou com ele. Pois eu sou esse homem, devo ser punido, devo ser castigado, devo ter as consequências. Mas ele disse, um coração compungido, o Senhor faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. E finalmente diz, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão os novilhos. Até o 19, né? Termina aí. Essa oração do Davi nos ajuda a entender que o pecado é uma coisa ruim na nossa vida. Tira a alegria do nosso coração, tira a alegria da salvação, tira a nossa autoridade, tira a nossa segurança, né? Faz a gente ter o receio. E então o que acontece lá? Pede o Davi, Senhor, tem misericórdia de mim, compadece de mim. E ele confessa ao Senhor o seu pecado, ele abre o seu coração, ele pede a restauração, ele pede o perdão, e Deus restaura o Davi, Deus dá ao Davi o perdão. Então a gente aprende que Deus é misericordioso. O nosso pecado ofende a Deus, mas se a gente chegar à presença de Deus e dizer, Senhor, contra ti eu pequei, e se Deus entender que o nosso coração é sincero no arrependimento, é sincero na entrega, é sincero na confissão, então o Senhor nos alcança com a sua graça, com a sua misericórdia e nos perdoa os pecados e torna a dar-nos a alegria da salvação. Então, esta é mais uma oração que nós estudamos aqui na quarta-feira, para que nós possamos aprender
como que as orações da Bíblia nos ensinam, como que as pessoas na Bíblia que oraram nos ensinam. E nós, geração presente, temos que aprender com eles e praticar da maneira que eles praticaram, para que a gente alcance as bênçãos que eles alcançaram. Gente, não adianta encobrir o pecado. Tem que apresentá-lo a Deus claramente. Tem que ser sincero com o pedido de perdão. Tem que ter um arrependimento sincero. Tem que apresentar-se a Deus pedindo: purifica-me do meu pecado. Faz-me branco como a neve. Limpa minha vida. E o Senhor se agrada de fazer isso, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, vamos fazer isso, orando hoje. Daqui vamos nos dividir, multiplicar, não dividir, nos multiplicar, e vamos orar juntos. E cada qual, em particular, acerte com Deus aquilo que precisa ser acertado. E se não tiver nada que precisa ser acertado, então agradeça a Deus, porque você tem conseguido enfrentar as tentações e tem conseguido vencer. Mas você não vence porque você é muito forte. Você vence porque o Senhor está abençoando a sua vida, o Espírito Santo está te dando suporte. É por isso que você vence. Então, muitos terão que agradecer a Deus pelas vitórias. Outros terão que se arrepender e dizer: Senhor, aqui e acolá eu errei, cometi esse erro, fiz essa coisa, e eu quero apresentar ao Senhor meu pedido de perdão, meu arrependimento sincero. Quero que o Senhor me dê a restauração, me dê a alegria da salvação. E juntos vamos orar para que a igreja seja um instrumento nas mãos de Deus, para pregar a palavra de Deus, para ajudar as pessoas a ter uma experiência com Deus, de purificação das vidas, de transformação de vida. Cada um de nós, tendo esta experiência, já é uma parte da igreja tendo esta experiência. E cada um de nós compartilhando o amor de Deus, a graça de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Cada vez que o Senhor Deus nos ama, cada vez que o Espírito de Deus nos ama, nós ficamos constrangidos. E se a gente estiver em pecado, a gente fica com vergonha. E a gente acaba dizendo: Senhor, eu quero confessar um pecado, quero abandonar, me fortalece, me prepara, me unge, para que eu seja uma família espiritual, a tua igreja, uma família, uma igreja abençoada, uma igreja forte, uma igreja pura, uma igreja santificada, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É isso que a Bíblia diz. Então hoje a gente tem que buscar isso que Davi buscou, isso que Davi alcançou, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E, por incrível que pareça, vocês vão ver que depois dessa oração, depois desse tempo, Davi ainda vai ter um filho chamado Salomão, que vai ser aquele que vai construir o templo do Senhor, né? Então vamos pensar no que o Senhor nos ensina através desta passagem de Samuel e desta passagem dos Salmos. E vamos aplicar na nossa vida, que nós possamos sair daqui hoje com a disposição realmente. Se tem algum pecado, alguma coisa, confesse, coloque no altar do Senhor. Se está tudo bem, agradeça ao Senhor, porque Ele tem te livrado do mal e tem abençoado a sua vida. E assim a igreja vai crescendo e se desenvolvendo, tá bom?